Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo João Fernando, sou professor de arte e hoje nós vamos ter uma aula aqui para o 7º ano. Então, gostaria de lembrá-los em acessar o Classroom, fazer as atividades obrigatórias e enviá-las como concluído, tá? Porque assim os professores, seus professores poderão dar nota e também ter a certeza da tua presença, né? Te dar a presença. Isso é muito importante. Gostaria de lembrar um pouco sobre a aula anterior. Então, na aula anterior, nós falamos sobre a improvisação musical, a cultura hip hop, a embolada e o repente. A mistura dessas duas culturas e um pouquinho mais sobre a cultura do hip hop. Hoje, nós vamos mudar um pouquinho. Nós vamos para a história da gravura. Então, nós temos aqui uma gravura ao lado, né? O nome dessa gravura é Músicos. Ela é do século XVI, de Jost Ammann. E é uma xilogravura. Isso é muito importante, xilogravura. Isso tem um porquê de ter esse nome antes, né? O xilo. E é o que a gente vai aprender na aula de hoje. Algumas formas de se fazerem as gravuras. Então aqui, vamos primeiro remeter à história da gravura. A técnica da gravura é uma arte muito antiga. A gravação de imagens sobre matrizes, seja em pedra, metal, madeira ou outra materialidade, né, já era empregada pelos egípcios e chineses desde a antiguidade. Então a gravura, como nós vimos na xilogravura do Nordeste, da literatura de cordel em algumas aulas passadas, ela é uma forma de você fazer um desenho e esculpir esse desenho, e aí você tem uma matriz. Com essa matriz você consegue reproduzir várias vezes esse mesmo conteúdo, né? Esse mesmo desenho, que na verdade não é chamado de desenho, mas sim de gravura. Então, durante o período renascentista, que data aí entre 1500 para frente, a xilogravura difundiu a arte. Então ela foi muito importante. Por causa dessa reprodução, a arte ela conseguiu alcançar lugares diferentes, né? Para que dentro de livros você conseguisse ver as ideias que estavam acontecendo. Então a arte, de uma forma geral, ela conseguiu ser difundida mais facilmente. Permitiu a reprodução seriada e possibilitou a democratização do conhecimento. Então, além das gravuras de desenhos, elas também permitiram que livros fossem impressos dessa forma, através da gravura. Então, os artistas, eles escreviam em matrizes e carimbavam, como se fosse carimbo. É assim que funcionam as gravuras. Até que então era, né, no caso aqui, antes do Renascimento, era limitado à nobreza e ao clero, né? Então, quando se tinha dificuldade de reproduzir livros, era muito caro, então isso ficava para um certo grupo de pessoas, né? No caso aqui, para a nobreza e para o clero. Então, qual é a importância da xilogravura no período do Renascimento? Alternativa A, o anonimato. Alternativa B, a reprodução seriada. Alternativa C, o desenvolvimento da pintura a óleo. E alternativa D, a medicina. Então, vou deixar um tempinho para que vocês possam escolher a alternativa correta e daqui a pouco eu volto.
Muito bem. Então, qual foi a importância da xilogravura no Renascimento? Importância, vamos lá para as alternativas. O anonimato? Não, o anonimato não, porque foi nesse período que nós conseguimos conhecer mais os artistas, ter a noção, né, de quem que eram as assinaturas deles, né? Então, eles deixavam claro isso nessas xilogravuras. Quem que fez? Né? Da onde que vem esse livro? E aí a gente começa o que antes tinha muito mais anonimato do que a partir do momento em que a xilogravura se desenvolveu. A reprodução seriada, sim, a reprodução seriada fez com que se conseguisse reproduzir, né, o mesmo conteúdo várias vezes, tendo assim uma seriação. A seriação é o quê? Ela tem uma numeração. Então, a xilogravura, né, e as gravuras de uma forma geral, elas têm um limite geralmente, né? O artista ele faz uma série, então ele faz uma numeração e aí a gente sabe, esse daqui é a xilogravura de número 3, de 10, por exemplo. Então, a seriação passa a ser muito importante a reprodução seriada nesse contexto do Renascimento. Alternativa C, o desenvolvimento da pintura a óleo. A xilogravura pode até se utilizar da tinta a óleo para ser pintada, mas ela é mais vista como uma pintura em telas, né? Então aqui não é a alternativa correta. E a medicina. É claro que se foram feitos livros de medicina, ela tinha uma importância, mas como a gente está se tratando aqui da arte em si, a alternativa correta mais adequada é a reprodução seriada, certo? E vamos lá, imagens gravadas. Uma gravura é única, pois ela é o múltiplo de uma obra. Então, por mais que a matriz de uma gravura seja a mesma, vai sempre ter alguma diferença. Uma tem um pouco mais de tinta, outra tem um pouco menos. O desgaste dessa gravura, dessa matriz, vai reproduzir, né, gravuras diferentes. Por meio de uma reprodução controlada, ela compõe uma edição limitada, numerada e assinada pelo autor. Por isso, dizemos que a gravura é uma obra artesanal. O que seria artesanal? Uma obra feita à mão. O que é feito à mão é considerado artesanal. Então, as matrizes das gravuras são artesanais. Por isso, elas são limitadas, numeradas e identificadas, né? Então, o autor ele assina na gravura quem ele é, para que as pessoas reconheçam o trabalho dele. Então, vamos lá para o quiz número 2. Por que a gravura é considerada uma obra artesanal? Alternativa A. Por ser uma produção descontrolada. Alternativa B. Porque ela compõe uma edição limitada, numerada e assinada pelo autor. Alternativa C. Por ser uma obra anônima. E alternativa D. Por ser uma edição ilimitada. Então, vou dar um tempo para que vocês escolham a alternativa correta e daqui a pouco eu volto.
Muito bem, pessoal. Então, por que a gravura é considerada uma obra artesanal? Então vamos lá. Alternativa A, por ser uma produção descontrolada. Não, essa alternativa não seria certa, pois a gravura ela é um tipo de arte totalmente controlada, né? Vamos lá, alternativa B. Porque ela compõe uma edição limitada, numerada e assinada pelo autor. Sim, essa é a alternativa correta. Porque a edição ela tem um número, uma numeração, o autor ele pega e coloca o nome dele, ele assina, né? E assim nós temos as gravuras. Alternativa C, por ser uma obra anônima. Pode até ser que o artista faça uma reprodução, uma escala de gravuras anônimas, mas não é algo comum, né? Geralmente os artistas assinam as suas obras. E por ser uma obra artesanal, ela tem mais valor ainda essa assinatura, tá? E a alternativa D, por ser uma edição ilimitada. Não, ilimitado seria que pode fazer para o resto da vida, assim, que não vai ter, né? Não, geralmente o artista ele faz uma edição limitada, ele pega e faz, eu vou fazer 20, e aí ele numera essa edição e faz as 20 cópias. Então a alternativa correta é a B, porque ela compõe uma edição limitada, numerada e assinada pelo autor. Continuando aqui na nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre os métodos para a confecção de gravura. Então, existem várias formas, tá? Primeira, e talvez aqui que a gente mais falou nas nossas aulas, foi a xilogravura. Ela utiliza a gravação de uma matriz em madeira. Então, o artista ele esculpe a madeira e faz a sua matriz para a xilogravura. Xilo vem de madeira, por isso que é xilogravura. Linoleogravura. Palavrão, né? Vamos lá. O que seria o linoleogravura? Usa o procedimento semelhante, mas em vez de madeira temos a placa de linóleo. Linóleo é um material sintético, né? Um material aí que usa alguns elementos químicos para ser criado, né? E ele tem uma maleabilidade maior, por isso é bem interessante de ser usado. Só que aí não é mais de madeira, agora é de linóleo, por isso que vem esse nome, linoleogravura. Temos também a isogravura, que seria o quê? É utilizada como matriz uma placa de isopor. Essa é uma forma, né, mais acessível, talvez, porque geralmente temos algum isopor e esse isopor ele é descartado, né? Então, quando você compra um material elétrico, eletrônico, ele vem aí protegido pelo isopor. E esse isopor geralmente é descartado. Então, nós podemos usar esse isopor, ao invés de jogar ele na natureza para poluir, nós podemos usá-lo para fazer arte, tá? E ele é chamado daí de isogravura. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que representa um método de gravura que utiliza o isopor como matriz para a impressão. Então, a alternativa A, linoleogravura. Alternativa B, xilogravura. Alternativa C, isogravura. E alternativa D, litografia. Então, vou deixar um tempo para vocês e daqui a pouco nós voltamos com a alternativa correta.
Muito bem, pessoal. Então vamos voltar aqui com a alternativa correta. Então, qual que é assinale a alternativa que apresenta o método de gravura que utiliza o isopor como matriz para impressão. Então vamos lá. Linoleogravura? Não, a lineogravura usa o linóleo, que é outro material, que é outra matriz. A xilogravura. A xilogravura ela é uma outra forma de se fazer gravura, né? Se usa as matrizes de madeira. A isogravura, sim, essa é a alternativa correta, que usa o isopor como as matrizes. E a litografia, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ela. Ok? Então vamos lá, só para confirmar, a alternativa correta, isogravura. Então vamos lá. Métodos para confecção de gravura. Né? Então agora vamos ver algumas formas diferentes. Gravação em metal. Ela foi amplamente usada durante a Renascença. Né? Por meio dessa técnica, o artista desenha sobre a peça com uma ponta seca, né? Uma ponta mais dura, formando sulcos na chapa, né? Esculpindo a chapa de metal para reter a tinta e com forte pressão transfere a imagem para o papel. Então existem máquinas até hoje, máquinas bem grandes para que se possa fazer essas gravuras em metal, tá? Que aí pode imprimir com o metal. O metal ele tem uma vantagem que ele é mais resistente, então ele consegue durar mais tempo. Os artistas conseguem fazer reproduções, maior número de reproduções, né? Consegue fazer uma edição maior. E temos aqui a litografia. Lembra que tinha lá uma alternativa que é a litografia? A litografia usa a técnica da repulsão entre a água e o óleo sobre pedra. Então, o desenho ele é feito sobre uma pedra. E aí nessa pedra é usado um óleo, tá? Para que ele possa ser esculpido e ter assim o formato, o desenho da gravura. O grafismo é feito com barras de tinta à base de gordura, né? E a pressão faz o processo de repulsão agir. Então aqui nós temos a litografia, ela tem uma complexidade um pouco maior, porque ela utiliza de processos químicos um pouco mais complexos. Tá? Então ela utiliza da gordura para poder ter a repulsão e agir ali e ser gravado as gravuras nesse método de litografia. Temos também a serigrafia, tá? É a mais recente técnica de gravação, feita sobre uma tela de nylon, tá? Também nylon também é um material sintético, né? Uma espécie de plástico, que recebe um tratamento com uma fina camada de emulsão sensível à luz. Então, olha que complexo. Aqui ela utiliza a luz para fazer a gravação. Além do papel, a imagem pode ser transferida para os mais diversos tipos de materiais, como o vidro, a madeira, a cerâmica, entre outros. Dessa forma, a gravura pode se estender para materiais diferentes, objetos diferentes, né? Por mais que seja um processo um pouco mais complexo, ele também, e mais recente na história, ela também possibilita a gravação de materiais diversos, de objetos, né? O que é bem interessante, que não fique mais só em livros, por exemplo, né? Que você possa transferir para objetos. Isso é bem interessante, uma gravação, um método de gravação que é a serigrafia. Então vamos lá para um teste rápido com vocês. Qual a gravura, o estilo de gravura que usa a técnica da repulsão entre a água e o óleo sobre a pedra? Então vamos lá. Alternativa A, linoleogravura. Alternativa B, xilogravura. Alternativa C, isogravura. E alternativa D, litografia. Então dá um tempo para que vocês escolham e daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, pessoal, então vamos voltar aqui com essa questão. Qual gravura que usa a técnica da repulsão entre a água e o óleo sobre pedra? Então nós temos aqui as alternativas. A linoleogravura, que é uma técnica que usa o linóleo, um material sintético, né? Que não é nem a pedra e nem o óleo. Xilogravura. A xilogravura utiliza matrizes de madeira, né? E a tinta sobre a madeira. Então, não é nem a água e o óleo, nem a pedra. A isogravura utiliza o isopor, tá? Então, também não é a alternativa correta. E vamos aqui para a delitografia. Então, a litografia, assim, é essa técnica que utiliza a repulsão entre a água e o óleo sobre a pedra. Uma curiosidade da litografia é que a matriz ela pode ser reutilizada em para outro desenho, para outra gravura, tá? E aí o artista ele pega e apaga, né, com material químico, ele apaga essa pedra, né, o desenho que estava nessa pedra, e ele faz um novo desenho e ele pode utilizar a mesma pedra agora com uma nova matriz, com um novo desenho. Então a litografia tem essa vantagem também, a reutilização do mesmo material para se fazer uma matriz diferente. Então aqui a alternativa correta é a litografia. Então vamos lá. O que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos sobre a história da gravura. Então a gravura ela existe desde a antiguidade, né? Desde os egípcios e chineses já usavam essa técnicas, né? Várias técnicas de gravura, dependendo da localidade. E ela foi importante para a nossa cultura a partir aí da Renascença, né? Um período entre 1500, onde a reprodução de materiais como de arte, né? E também de livros foi importante para esse momento a gravura, porque a gravura conseguia fazer materiais seriados em grande escala. Nós falamos sobre as imagens gravadas, né? Então as imagens gravadas elas faz parte da história da arte, ela é importante para a reprodução, para que as pessoas tivessem conhecimento, né? E aí nós seguimos nossa aula falando sobre os métodos de confecção de gravura. Então nós relembramos a xilogravura, nós falamos sobre a litografia, nós falamos sobre a gravação em metal, nós falamos sobre alguns métodos que nós temos aí para se fazer a gravação, né? Para se fazer a gravura. E dependendo do método que você usa, da matriz que você usa, você tem um nome para essa gravura. Então, chegando ao fim da aula, gostaria de relembrá-los, né, sobre acessarem o Classroom, fazer a atividade obrigatória, tá? E enviar como concluída para os seus professores. Assim eles vão conseguir te dar presença e nota. Outra questão importante é que alunos que estão tendo essa dificuldade em acessar o Classroom, né, com esses aplicativos, você pode entrar em contato com o teu colégio e buscar atividades impressas, tá? Ou entregar as atividades impressas ou os desenhos, por exemplo, no caso de arte, para o colégio. Assim eles entram em contato com o professor e você vai ganhar nota pelas atividades entregues e presença também, tá bom? Então, muito obrigado a todos por acompanhar a aula até aqui. Acredito que tenha sido de bom proveito, que vocês tenham entendido e gostaria muito de desejar aí um momento que vocês fiquem bem em casa, né? Que aproveitem esse momento para estudar, para ficar mais próximo da família e em breve nós voltaremos, né? Mais fortes, mas com bastante conhecimento também. Então, muito obrigado e até uma próxima.